A verdadeira riqueza é aquilo que ninguém vê. Na vida a gente tem que ter duas fases. Uma é a fase de acumular e a outra é a fase de usufruir. As pessoas querem sempre vir direto para a fase de usufruir sem acumular nada. Tem uma coisa que não dá pra resolver, que é uma pessoa que não tem ambição, uma pessoa que não sabe onde quer chegar, uma pessoa que não tem sonhos. Até dá pra resolver, né? Mas tem muita gente que se acostumou com uma vida miserável, uma vida na pobreza, e eu luto muito contra isso no meu canal, porque são as crenças limitantes. Quem é pobre vai morrer pobre, investimento é pra rico, né? Então, vários tipos de ideias. Então, uma coisa que eu sempre falo muito é sobre, assim, qual que é o teu desejo, qual que é o teu sonho, onde você quer chegar. É bom demais, porque a educação financeira realmente muda a vida das pessoas. Tem muita gente que relaciona a renda extra com coisa de pobre. Ai, tadinho, ele tá fazendo renda extra, deve estar pobre pra caramba. Não, ele tá sendo mais inteligente que você, que ele tá ganhando mais enquanto você fica vendo só meme o dia inteiro na internet. Sim. Porque dificilmente, e eu já sabia disso desde sempre, eu ia conseguir mudar a minha vida com um salário de R$2.000, R$2.500. Até consigo viver, mas alcançar sonhos, eu vou precisar de mais do que isso. E aí foi o que deu certo, que quando a gente lê algo, a gente vai absorver 5%, sei lá, exemplo. Quando a gente assiste algo, a gente tá usando a nossa visão, nossa audição, é 10%. Ele fala, quando a gente conversa com alguém sobre aquilo, a gente aumenta pra caramba o tanto que a gente vai lembrar. E o grau máximo é quando a gente ensina. Todo livro que eu leio, eu faço um resumo e ensino no meu canal do YouTube. É a melhor forma de absorver o que porque a gente tá falando sobre, que a gente tá trazendo pra nossa realidade, né? O que eu faço? Vídeos sobre educação financeira. Como eu faço? Com uma maior simplicidade, com um linguajar muito acessível. Por que você faz isso? Porque eu odeio ver gente que trabalha pra caramba vivendo na pobreza por anos e não conseguir sair desse buraco. E isso me incentiva. Só que o propósito que eu tenho no YouTube de mudar de vida me dá muito mais alegria do que o lucro que eu tenho nas outras empresas que não tem tanto propósito quanto isso. Hoje em dia, a internet meio que nivelou as oportunidades que o rico e o pobre têm pra ganhar dinheiro. Porque hoje em dia, com o celular e internet, qualquer um consegue ir pra internet. Sim. Tanto que a gente tem vários exemplos de pessoas que eram extremamente pobres, resolveram começar a fazer vídeo. Hoje estão totalmente ricas. Na vida, a gente tem que ter duas fases. Uma é a fase de acumular e a outra é a fase de usufruir. As pessoas querem sempre vir direto pra fase de usufruir sem acumular nada. A pessoa não tem R$1 no banco, a pessoa não tem reserva de emergência. E aí ela compra um monte de coisa, justamente assim, não é errado você ter um carro bom, só que a questão é, primeiro, vamos voltar um pouco. Eu falo muito contra a ostentação, e eu gosto de separar o que é ostentação de sonho. A pessoa pode ter o sonho que ela quiser, só que o que muda o sonho da ostentação é a motivação. Você tá comprando isso para se sentir o bam, pra impressionar todo mundo, pra ser aceito. Tudo isso eu acho ruim. Agora, quando você compra algo porque é um sonho teu, maravilha. Só que sonho realizado antes da hora se torna pesadelo. Então, normalmente, a pessoa vai comprar um carro, ela começa a ganhar um pouco mais, ela já compromete 60% do salário dela com a parcela de um carro. Aí ela não vai ter dinheiro pra pagar IPVA, não vai ter dinheiro pra pagar seguro. Se o carro quebrar, vai ficar parado de lá porque ele não tem dinheiro nem pra arrumar. Se o carro tomar multa e for pro pátio, o cara não tem dinheiro pra pagar a multa lá do pátio pra pegar o carro de volta. Então, eu acho que é importante a pessoa respeitar a hora certa de fazer as coisas. Se o teu sonho é ter um carrão, espero que consiga. Mas calma, primeiro monta uma reserva de emergência, quita suas dívidas, comece a investir, tenha pelo menos 5, 10 mil reais investidos pra você começar a entrar na fase de usufruir. E aí a gente entra num dilema, porque a pessoa ela quer ter o reconhecimento, só que aí ela se transforma naquilo que a gente chama de dublê de rico. É a pessoa que tem tudo que o rico tem, menos o dinheiro, para que ela pareça rica. Um dos princípios do meu canal é fazer com que a pessoa seja rica, não que ela pareça rica. Porque aí a pessoa, às vezes já me perguntaram assim, Duda, qual o problema? Se eu tenho o tênis do rico, eu tenho o carro de um rico e tenho um relógio de rico, qual o problema? O problema é que o rico tem dinheiro no banco. Se tudo der ruim pra ele, ele não vai se ferrar. Agora você vai fazer o quê? Vai pra baixo da ponte, que não tem casa, não tem aluguel, não tem nada. Não tem nada. Então, por isso que entra de novo aquele negócio. Primeiro, acumula. E não é um acúmulo egoísta de, eu sou muquirana. Não, é acumular pra que você tenha uma vida de qualidade. Porque a nossa cabeça, ela funciona melhor quando a gente tem dinheiro. O ter dinheiro não é só sobre ter dinheiro, é sobre saúde mental. Você tem uma reserva de emergência, você saber que se der algum problema, você tem como resolver sem ter que pedir dinheiro emprestado pra ninguém. Até na balada. Vamos pensar uma pessoa que tá na balada. O cara tá lá curtindo, aí bebendo e tal. Só que por dentro ele tá pensando, quanto que vai custar essa bebida no final? Meu Deus, eu vou ter que parcelar. Por dentro ela não tá curtindo tanto quanto ela curtiria se ela estivesse fazendo isso com o dinheiro que ela tem e não com o parcelamento necessário pra ela curtir a vida, né? Então acho que tudo envolve isso. A casa, ela tá parada. Não dá pra eu levar minha casa pra... Olha a minha casa, que eu... só os parentes
parente conhece, não? Agora o carro eu posso abaixar o vidro e passar com a mão pra fora. A pessoa, ela quer ser vista. Mas entra nisso, né? São coisas, né? A gente tá vivendo uma fase, né? Graças à internet, né? Que tudo é muito acelerado. E ninguém quer mais fazer coisas que vão exigir disciplina, constância, foco, médio ou longo prazo, inclusive no mundo dos investimentos. Por que Bet tá tão em alta? Porque você não tem que esperar nada pra tentar mudar de vida de um dia pro outro. E continua cada vez mais pobre, porque o teu dinheiro tá indo pra mão dos ricos donos das plataformas, né? Então, você tem que estudar. Isso é a coisa mais... Eu vou te falar, pessoal, eu sempre odiei quem ficava falando, não, você tem que estudar. Não, você tem que estudar. E o estudar que eu falo não é necessariamente fazer uma faculdade. Faculdade é muito bom. Eu prefiro sempre ter do que não ter. Mas é estudar livros, começar a ler livros que te interessam, começa a ler coisas que vão abrir a sua mente, coisas que não só que você concorda, mas também que você discorda, pra você melhorar o seu senso crítico, você ter potencial, capacidade de discordar de alguém. No livro Napoleão Hill, Mais Perto que o Diabo, ele fala que a melhor forma de manter alguém pobre a vida inteira, miserável, é sendo um alienado. O que é o alienado? É a pessoa ignorante, que não tem opinião pra nada e acredita em tudo que ela ouve. Então, se você quer ter um futuro promissor, estude para que você tenha opinião e saiba o caminho das coisas, saiba como conquistar as coisas. Não vá em promessas de ganhos rápidos, não caia em promessa de mudança de vida rápida. Normalmente, tudo que é promessa rápida de mudança de vida vai te deixar mais pobre, mais lascado. Então, foca em estudar sobre educação financeira. Pai rico, pai pobre, o homem mais rico da Babilônia, os segredos da mente milionária, a psicologia financeira. Tem o meu livro que eu queria trazer aqui, mas acabei me esquecendo, Deixe de Ser Pobre. São livros que vão te ajudar não só a investir, são livros muito bons que vão mudar. Não tem como você não ser mais inteligente se você começar a ler mais livros. Eu pergunto, e aí fulano, como é que você mudou de vida? Ah, Duda, em 2006 eu li um livro, e muda de convidado. E você, o que aconteceu para virar a chave? Duda, em 2012 eu li um livro, é incrível. Praticamente todo mundo que senta lá mudou de vida quando leu um livro. Estude, leia livros, isso é muito bom, é um método extremamente confiável, exige muito mais responsabilidade a gente escrever um livro do que a gente gravar um vídeo no YouTube. E um dos métodos mais baratos. Sabe qual que era a minha estratégia quando eu era mais pobre? Eu comprei um livro, li. Eu ia no sebo, trocava por outro livro, lia. Devolvia, pegava outro, ou seja, eu li um monte de livro, gastando um só, que foi o primeiro que eu tive que comprar. Isso é muito bom, é muito barato. Tem um livro chamado A Psicologia Financeira, de um autor chamado Morgan Housel. Ele fala uma frase que eu gosto muito. A verdadeira riqueza é aquilo que ninguém vê. Só que hoje a gente vive um mundo onde as pessoas têm que ver tudo que eu faço. Rede social é pra isso, eu tenho que postar. Por exemplo, me enchem o saco porque eu tenho um estilo de vida mais simples. Nossa, vocês não têm noção como Acho que 50% dos haters, né, das pessoas que me enchem o saco, é gente que quer que eu tenha um Porsche. Você tem que ter um Porsche. Você é youtuber, você é isso, aquilo. E acho que incomoda um pouco outra frase do Naval Ravikant. Ele fala assim, as pressões e as expectativas da sociedade sobre a forma que a gente tem que gastar o nosso dinheiro são verdadeiras inimigas da paz de espírito. Então, invertendo, se você quer ter pouca paz de espírito, tenta viver sempre atendendo às expectativas dos outros a seu respeito. E isso é um problema no mundo hoje, porque a gente vive comparando o tempo todo. Sabe por que as pessoas da década de 50, se não me engano, eram consideradas tão felizes? Porque a guerra tinha acabado, todo mundo tinha as mesmas coisas. Hoje em dia, cada um tem um nível diferente, você vive a observar, então você nunca tá satisfeito com o que você tem. E isso é um negócio que, mano, incomoda, você nunca tá contente. Sabe, eu tenho que sempre ter algo. Ostentação é quando você tenta mostrar o seu valor com coisas, porque você não se sente nada. E não é que a pessoa não é, ela não se sente capaz, ela não se sente interessante, ela não se sente inteligente, então vou comprar coisas pra que pelo menos com o meu vestuário e a etiqueta da minha blusa, eu tenha algum reconhecimento. Outro problema. Lembra que eu tava falando da fase de fase de acumular e a fase de usufruir? Tem dois erros nisso. Primeiro é a pessoa que quer vir pra fase de usufruir, gastar sem ter acumulado. E o segundo erro é a pessoa nunca sair da fase de acumular e entrar na de usufruir. E acontece muito, né? Porque aí a pessoa não desfruta, aí não curte a família, não viaja, trabalha. E é difícil porque quando você começa a enriquecer e investir, a ganância, ela vem sorrateiramente. Você fala assim, minha meta é ter 500 mil. Aí quando você bate, não, 500 mil não dá pra nada, eu preciso na verdade de 1 milhão. Aí quando você para, mas qualquer apartamento hoje em dia em São Paulo já tá 1 milhão, eu preciso de 10 milhões. Poxa, mas agora eu quero ter um jatinho, eu preciso de 50. Aí quando você vê, acabou. Eu vou falar algumas coisas, o que eu vou falar é um pouco duro, digamos assim. Vamos lá, eu vou usar um termo bem largado aqui, vai. Eu acho que grande parte do conteúdo escolar, da grade curricular, é feita para que a gente seja burro mesmo. É feito para que a gente seja burro, porque tem muita coisa inútil que se aprende na escola que não tem necessidade nenhuma. Por exemplo, por que eu tenho que decorar a porcaria da tabela periódica e ninguém me ensina sobre empreendedorismo?
empreendedorismo? Por que eu tenho que ler livros sobre a literatura portuguesa? Aprender, mano, o que eu tenho a ver com a literatura portuguesa? E ninguém me ensina noções de direito. Por que eu tenho que aprender sobre cadeia do carbono 14 e ninguém me ensina sobre inteligência emocional? Entende? Então, eu acho que o currículo das escolas é um negócio muito obsoleto, principalmente se a gente vê que o mundo mudou pra caramba nas últimas décadas. E a grade curricular é a mesma da época que meu avô ia pra escola, caramba. Entende? Então, assim, eu acho que é muito retrógrado, muito atrasado. E aí, o ponto que eu quero chegar agora. Eu li um livro chamado Emburrecimento Programado, de um cara que foi eleito 2 vezes o melhor professor de Nova York. Não é qualquer youtuber, qualquer Zé Ruela. É um cara que foi eleito o melhor professor de Nova York. Tem toda uma programação para que a gente seja burro. E aí, nesse livro, ele ganha o prêmio, e aí ele vai lá e vai dar o discurso. E ele começa a descer a lenha. Ele começa a falar, galera, eu sou um bom professor porque eu faço tudo diferente do que fazem. Porque o que mandam eu fazer é ridículo. A grade curricular é ridícula. Tem muita gente do ambiente acadêmico que não gosta desse livro, mas ele é um cara respeitado. Ele fala, a maior parte das coisas mais importantes, como saber ler, saber escrever, saber adição, subtração. Por exemplo, vamos lá. Qual que é a utilidade prática daquelas fórmulas matemáticas que a gente tem que aprender? Sabe aquelas fórmulas matemáticas que tem 5 linhas? Não entendo. Parede com X, com Y. Mano, eu não vejo nenhuma utilidade naquilo. Nada. Só que aí a pessoa sai, e aí no livro ele fala, você aprende lá, só pra passar de ano, pra entrar numa fábrica e trabalhar como operário ganhando um salário mínimo até morrer. Por isso que não ensina sobre empreendedorismo, sobre educação financeira, sobre direito. Por quê? Porque quanto mais burro a gente for, melhor. Pra alguns, né? Então, ele mexe o pau. Só que, cara, pra mim, devia começar desde o primeiro ano do ensino fundamental já algumas noções de finanças pessoais, não de matemática. Porque uma pessoa que tem PhD em matemática pode ser um desastre em finanças pessoais. É outra coisa. Então, eu sou um crítico da grade curricular das escolas, porque eu não uso praticamente nada do que eu aprendi na escola, a não ser eu ler e escrever, mais e menos. Agora, você bota química, bota física. Não tem que ter química? Eu acho que tem. Só que não faz sentido você ter 3 anos de química e nem um semestre de educação financeira. Não faz sentido você ter 3 anos de literatura, 4 coisas que pra mim são fundamentais. Eu tava vendo que hoje em dia, muitos conseguem emprego e muitos perdem o emprego mais por falta de inteligência emocional do que de inteligência lógica matemática. Então, pra mim, que era obrigatório, empreendedorismo, direito, educação financeira e inteligência emocional. Se tivesse pelo menos um semestre de cada uma dessas, eu já ficaria mais feliz.